Oi, esse aqui é o 14º vídeo do Vedexmas, o Veda Fora de Hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje é a resenha da peça teatral intitulada Não Consultes Médico, escrito por Machado de Assis, aqui do livro O Teatro de Machado de Assis. Ato único. Um gabinete em casa de Magalhães, na Tijuca. A cena 1 se inicia com Magalhães conversando com sua esposa, a dona Adelaide, e no momento ele está lendo um livro, enquanto que ela folheia um livro de gravuras. Então ele pergunta para a esposa: "E essa gente não terá vindo?" No que ela responde: "Parece que não, já saíram um bom pedaço, felizmente o dia está fresco." Titia estava tão contente ao almoço, e ontem, você viu que risadas que ela dava ao jantar ouvindo o Dr. Cavalcante? E o Cavalcante? Sério, meu Deus, que homem triste, que cara de defunto. Pois é, assim começa Não Consultes Médico, escrito por Machado de Assis, que necessariamente não conta a história aqui desse casal não, porque o que vale são outros 3 personagens que logo vão aparecer. Aliás, 2 deles já foram citados, né? A titia aqui, que no caso é a dona Leocádia, e também o Cavalcante, mas também falta a dona Carlota. Sim, ela é motivo de, digamos, o start aqui dessa história, porque exatamente a titia está vindo aqui conversar com eles, os seus sobrinhos, na verdade, porque ela quer pedir um obséquio ao Magalhães. Ela quer que a sua filha, Dona Carlota, então acompanhe o casal numa viagem para a Grécia. Aliás, esse livro de gravuras que a Dona Adelaide está lendo são justamente ilustrações lá daquele país distante. Bom, mas por que a Dona Leocádia quer que Carlota acompanhe eles na viagem, que talvez seja em torno de um ano? Bom, precisa resolver questões sentimentais, aquela coisa de coração partido, né? E a Dona Leocádia é especialista em resolver problemas, doenças morais, segundo ela. Ela tem sempre a solução perfeita. No caso, ela até solucionou o problema que tanto Magalhães quanto Dona Adelaide possuíam. E no final das contas, o que aconteceu? Acabaram se casando. Digamos que 2 corações que estavam lá muito mal acabaram se juntando. Mas a questão também dessa história aqui é que tem essa presença do tal Cavalcante, amigo do Magalhães. É um jeito muito do esquisito. E sabendo do comportamento super estranho dele, afinal de contas ela tinha conhecido ele no jantar do dia anterior, né? Ela resolveu, puxa, eu ajudo todo mundo com as questões morais, né? Vou então dar um remédio também para Cavalcante. E é por aí então que vai essa história. Bom, como é uma história um pouco romântica, vocês podem perceber já o que talvez aconteça, mas eu não vou dar detalhes, porque senão estraga a experiência de ler esse texto. Minha avaliação dessa 4ª e última peça teatral aqui dentro do livro O Teatro de Machado de Assis, que aliás eu estou devendo já há um bom tempo, né? Eu prometi a resenha lá no Veda passado, lá em abril, mas por problemas técnicos eu fiquei devendo justamente a resenha do último texto. Enfim, aqui no Veda especial de fim de ano, tá cá cumprindo então a meta. Enfim, o que importa? Temos mais uma vez um texto bem engraçado aqui entre essas peças aqui do Machado de Assis. Sempre lembrando, né? A maioria dos textos que ele fez, as peças teatrais, tinham essa pegada mesmo. Eram para ser engraçadas. Se bem que algumas que a gente viu aqui nos textos anteriores não estavam lá muito bem, exatamente assim com um perfil cômico. Mas essa aqui, com certeza, ela funciona. Pelo menos para mim, eu fiquei rindo o tempo todo enquanto estava lendo o texto. Principalmente, não é só pelas questões de cena, né? Aquele quiprocó que se monta ali. Não, o que vale mesmo são 2 personagens literalmente engraçados, porque eles são 2 doidos, para falar a verdade, né? Que no caso são a Dona Leocádia e também o Cavalcante, quase 2 doidos de pedra. E é por aí então que tudo fica engraçado. O comportamento que eles têm realmente, aliás, muito mais o Cavalcante do que a própria Dona Leocádia. Ela tem uma certa batida única e vai por aí. Já o Cavalcante realmente é fora da caixinha. A todo momento ele faz uma maluquice que não tem como a gente dar risada. E claro, causa o espanto de todos os outros personagens. Ou seja, o texto como comédia ele funciona muito bem. E também sim temos as questões
românticas, que no caso aqui é o que começa o texto, né? Afinal de contas, Dona Leocádia é uma salvadora de doenças morais. Que no fundo, são questões de coração partido, né? Por algum motivo a pessoa fica triste e ela resolve juntar pombinhos. E é por aí que a gente sim pode prever o final, o desfecho aqui dessa peça teatral. Sim, temos um final feliz com o óbvio, né? A gente tem tão poucos personagens, apenas 5. 2 já são comprometidos. Uma, não. Então o que a gente pode pensar? É óbvio que vai acontecer tal coisa com os personagens restantes. Cavalcante e Dona Carlota, que é uma jovem de 20 e poucos anos, e é um pouquinho mais velha, na casa dos 30. Mas isso não importa. O que vale é que ambos, num pequeno spoiler, tiveram também desgostos amorosos em tempos passados. Ou seja, a gente já pode prever como vai se terminar tudo isso aqui. Claro que, durante o desenvolvimento do texto, a gente percebe que durante, claro, as maluquices, as comicidades das cenas que vão aparecendo, a gente fica na curiosidade, peraí, como é que a Dona Leocádia vai consertar esse problema entre todos eles? Quando ela começa a apresentar algumas soluções, você pensa, puxa, mas está uma coisa muito maluca, será que tem uma pegadinha que ela está fazendo e a gente não conseguiu captar? Ela está escondendo algo, então quando chegar no desfecho da peça, teremos uma espécie de reviravolta e tipo, opa, peguei vocês. Sim, uma coisa que eu estava esperando bastante, mas quando a gente vai se encaminhando para o desfecho da história, a gente percebe que não é isso. Na verdade, esse texto acaba tendo um desfecho muito corrido e soa até repetitivo. Ele dá um indício do que pode acontecer na virada, na resolução do texto. E depois ele repete exatamente isso ao final da peça. Na verdade, o mesmo texto que foi apresentado, uma frase, na verdade, recolhida de uma certa obra ali famosa. Há uma repetição, tipo, uma reconfirmação do que a gente já tinha previsto. Meio que a gente já podia sacar. E por causa do texto que é apresentado a partir do terço final da peça, a gente percebe que sim, vai acontecer o que a gente tinha esperado antes. Os pombinhos vão se juntar. Mas tem essa repetição ao final do texto, que com certeza não precisava, foi um excesso do Machado de Assis. É uma pena, porque o texto em si, na parte cômica principalmente, foi um dos melhores aqui entre essas 4 peças que estão compondo esse livro, O Teatro de Machado de Assis. Com certeza, a comicidade funciona, como eu disse, por causa dessas 2 personas malucas que temos aqui. Os outros 2 personagens, o casal inicial que abre a peça, são pessoas normais, eles são apenas uma escada para os outros. A Dona Carlota também não deixa de ser engraçada, porque ela evita bastante a situação onde ela se encontra. Ou seja, 3 personagens bons que funcionam, as cenas estão bem animadas, há uma boa ação, daquele negócio de entra e sai personagem, afinal de contas, estamos numa peça teatral, então a gente tem aquele jogo de cena tradicional, nada forçado, mas bem comum lá do teatro também daquela época, dos anos 1800. Né? Hoje em dia as coisas são um pouco mais dinâmicas, não tem exatamente essa coisa de entrar e sair para ficar marcando bem a cena, as novas cenas que começam e terminam. Ou seja, estava tudo indo muito bem mesmo. Pena que o Machado resolveu fazer um final meio fraquinho, para falar a verdade. Se não fosse ele, eu consideraria esse um dos textos perfeitos aqui dessa coletânea de 4 contos, ou 4 peças teatrais do Machadão. Embora seja uma história muito simples em comparação com a anterior que a gente viu, que tinha coisas mais rocambolescas, assim, mais complicada, uns personagens muito mais definidos em termos de personalidade, aquelas personas que o Machado de Assis gosta de criar lá em seus romances. No caso aqui, em comparação com esse texto, não. Aqui é tudo muito simples, os personagens são bem planos, ou seja, eles não têm algo mais, eles funcionam realmente como personagens de comédia. E nisso vale os 5 personagens aqui presentes. Ou seja, realmente, só o finalzinho aqui desse texto é que é fraco, desce um pouquinho a ladeira. Mas no mais, tá tudo bom. Então, portanto, não consultes médico. Aliás, falando no título da história, o final tá por aí também. Mas enfim, não consultes médicos de Machado de Assis, eu atribuo 4,5 asteriscos. E finalmente terminamos mais um livro de coletânea aqui no Mantados de Livros, que dessa vez não é de contos, mas até funciona como, né? Afinal de contas, essas peças teatrais aqui tem um texto bem rápido, curtinho, né? A maioria delas em torno de 30 páginas, ou seja, é quase um conto mesmo, uma coisa bastante ágil. De qualquer forma, demorei, mas eu consegui terminar e ficou aqui no saldão do Vedexmas, que é esse Veda fora de hora que está acontecendo aqui no finalzinho de 2019. Então, já faço convite para vocês.
Amanhã temos mais um novo vídeo aqui no VetXmas, que será um TBR dos livros que eu pretendo, ou já comecei a ler, né, aqui em dezembro de 2019. E vale lembrar que daqui a pouco, na última semana aqui de dezembro, vai começar os melhores e piores, aquela retrospectiva onde a gente vai recordar tudo o que a gente viu ao longo do ano. Com certeza, quem sabe aparece uma dessas peças aqui entre os melhores e piores, ainda não sei, ainda não decidi, é coisa de conferir daqui a alguns poucos dias. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já estavam rolando aqui no VetXmas do final de 2019. E tchau!